Bom dia, irmãos. Bom dia para todos que estão também em conexão conosco. E eu pergunto, aonde está a igreja? Os pais desceram para uma homenagem. Hoje é dia dos pais. Tem dia das mães, tem dia dos professores, tem dia para tudo, né? Então, a gente cumprimenta os pais, que Deus dê saúde, dê sabedoria para administrar o teu rebanho, para a tua casa. E o homem é o cabeça da casa. Por isso a cabeça tem que estar bem firme, bem colocada, né? Centralizada para saber como dirigir a sua família. É preciso pedir sabedoria a Deus, graça, discernimento. E a esposa é uma adjuntora. Quer dizer, está ali ao lado para ajudar. O peso, a responsabilidade pesa sobre ambos. E Deus haverá de cobrar esse privilégio que Ele te deu, seus filhos, a condução do seu lar. Vocês não pensem que Deus não irá cobrar dos pais sobre a criação dos filhos. Que Deus não vai cobrar do marido como administrou a sua casa. Que Deus não vai cobrar da esposa o seu papel. Então, se Deus colocou tudo isso em nossas mãos, na mão de nós pais, Ele haverá de cobrar. E enquanto é criança, estão sob a sujeição dos pais. Esse é o tempo em que a terra está bem arada, pronta para se colocar uma semente ali, uma semente que irá dar fruto lá na frente. Cria o teu filho no caminho em que deva andar, e mesmo mais tarde não se desviará dele. Ele pode sair, mas aquilo que está dentro está plantado. E eu creio que isso agirá, nem que seja na última volta desta filha, deste filho, mas você tem que cumprir o seu papel enquanto esteve em suas mãos. Depois que cresceu, se tornou adulto, casou, formou outra família, mas você cumpriu aquilo que está em suas mãos. Então é uma responsabilidade. Se o pastor tem que responder pela igreja, pelo que Deus pôs em suas mãos, também os pais terão que responder. E não vamos esquecer que os pais, nos diz a Bíblia, um único mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe. Honrar quer dizer respeitar, quer dizer considerar. Não importa, os pais erram também, mas o erro não dá lugar ou direito para o filho, a filha, a simplesmente se revoltar, dizer, julgar, gritar com seus pais, desrespeitar. Não. Os pais são autoridades representativas diante de Deus. E mesmo que eles errem, eles não perdem essa autoridade. Por isso é preciso que o respeito seja mantido. Amém? Então, Deus tem suas autoridades representativas. Na igreja, é o pastor. No mundo civil, nós temos as autoridades cívicas, né? Temos as autoridades judiciárias, que
que representam a lei, e a Escritura diz que devamos submetê-la. Alguém diz, mas ele faz isso, ele faz aquilo, aquele é policial, aquele presidente, aquele prefeito, isso, aquilo, eu não devo respeitar. A Bíblia manda que devamos respeitar. Não é a falta deles ou delas que vai nos fazer dar direito ao desrespeito. Então, para Deus, para nós é mais fácil obedecer do que para Deus escolher aquela pessoa. E acho que Deus escolheu errado. Entende? Agora, é certo que cada um que foi investido em um posto de responsabilidade terão que responder diante de Deus um dia. Amém? É assim que nós vemos dentro das Escrituras. Nesse momento, irmãos, nós vamos ter uma Assembleia Geral extraordinária. Uma Assembleia Geral extraordinária. Para quê, pastor? A igreja comprou um terreno ali em Xanxerê para construir um templo ali. E é necessário que haja essa assembleia, essa aprovação para a compra do terreno. É somente uma pauta. Então, vamos dar início, vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos muito por esse tempo, Senhor, em que temos ainda o apoio da lei, coisa que nossos irmãos do passado não tinham. Pelo contrário, eram perseguidos, eram mortos. Ó Deus, mas nós te agradecemos hoje pela liberdade que temos em te servir e o apoio da lei. E pedimos que o Senhor abençoe a todas as autoridades e abençoa-nos nesta manhã, quando damos abertura a essa Assembleia extraordinária. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uma leitura Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Somente até aí. Então, nesse momento, oficialmente damos a abertura desta Assembleia, segundo o edital de convocação, 10 de agosto de 2025, domingo. O assunto é a deliberação e aprovação sobre compra de terreno para a igreja no município de Xanxerê, nos termos do Estatuto Social. Então, este é o assunto, esta é a pauta, como se diz. E eu quero somente perguntar à igreja se vocês aprovam
esta compra para devida construção ou não? Quantos que aprovam? Levante as mãos. Pode dizer a unanimidade, né? Que Deus abençoe. Mas fica outra pergunta. Alguém desaprova? Ninguém, né? Então, que Deus, assim fica concluído. Se tudo fosse tão ligeirinho, né? Que Deus abençoe a todos. E vou aproveitar que vocês estão de pé. Nós vamos seguir com o nosso assunto, a vez da semana passada. Nós, a semana passada, pela escola, estivemos falando sobre a besta. A besta que subiu do mar, das águas. Recordando, e que águas representa o quê? Vocês sabem? Povos, nações e línguas, né? Em outras palavras, essa besta, o seu povo, os que o apoiam, estão espalhados pelo mundo todo. E a palavra besta, lembra que não é um nome feio, pejorativo. Não é um xingão, não. Besta quer dizer força, poder. E sempre foi representado por animais. Podeis assentar. Por animais. Aí vocês verão que todos os impérios, quando Israel caiu, começou o tempo dos gentios. O tempo dos gentios, quer dizer, o governo gentil. O primeiro foi Nabucodonosor, representado, cabeça de ouro, daquela estátua. Após veio o Império Persa, conquistou Babilônia, e Ciro liberou Israel para voltar, e também ele era representado por um animal. Você pode ver tudo isso ali em Daniel, capítulo 7. O terceiro foi o Império Grego, que veio com Alexandre, que conquistou aquele mundo de então. E morreu, creio que com 32 anos. E então seu império foi repartido em 4 partes. E eles colocaram a cultura grega. A cultura grega. E até hoje nós temos algumas coisas disso. Por exemplo, as Olimpíadas, tudo isso, esses jogos e essa modernidade toda. E o último império, que era as pernas de ferro, era o Império Romano, que começou lá pelos 100 e tantos antes de Cristo, e Jesus nasceu quando Roma dominava o mundo, e foi Roma que destruiu Jerusalém e deu um chute nos judeus, espalharam eles pelo mundo inteiro. E este império, ele durou com a Roma como capital até o ano 400, deixa eu ver aqui, até o ano 476, se não me engano. 476. Apesar de velho, mas ainda se recorda, né? Alguma coisa. Então, quando os bárbaros conquistaram Roma, aí se cumpriu, lembra bem, o que diz a Bíblia.
E esta besta, ela foi ferida, uma de suas cabeças foi ferida de morte e reviveu. Como? Ela caiu como império, como política imperialista e levantou no seu lugar em Roma um outro império, agora o império religioso. O império religioso. Justamente o sistema católico apostólico romano. O Papa passou a representar. E o Papa, então, ele tomou o nome de Sumo Pontífice, que era um título que tinha os antigos reis de Roma. O antigo rei de Roma, os reis de Roma, eles eram chamados Sumo Pontífice, quer dizer, ele era o sacerdote máximo de todas as religiões que havia, as religiões pagãs. E teve um rei chamado Graciano. Ele rejeitou. Não, sou um cristão, não quero esse título. Não quero. E quem herdou esse título? Vocês sabem? O Papa. Então, isso é história. Agora é bom que a gente tenha o conhecimento de história. Você pode me dizer, pastor, para mim ser salvo, preciso conhecer todas essas coisas de besta, esses problemas todos? Não, não é preciso. A salvação é pela fé e aceitação de Jesus Cristo. Mas se a gente conhece alguma coisa, é bom, porque o que é, já foi. E o que há de vir também já foi. A história se repete. E a história haverá de repetir. E a besta haverá de se manifestar. Por isso, Paulo disse que os irmãos não ficassem muito, vamos dizer, eufóricos com a vinda de Cristo, porque antes da vinda de Cristo haveria de se manifestar uma apostasia, um desviamento, coisa que não havia naqueles dias, e haveria de levantar o homem do pecado, o filho da perdição. E no quarto selo ele tem um nome, é a besta, é o cavalo baio, e o seu nome é morte. Quer dizer, tudo isso haverá de manifestar. Já está em progresso, a coisa já está por aí, tudo se encaixando no tempo de Deus, né? Mas é bom você saber para que quando a coisa chegar, você diz, nunca vai chegar, chega. Há irmãos aí em outros países, igreja, que foi proibido apresentar esta mensagem. Foram fechadas as portas. E há perseguições. E vocês não pensam que isso não haverá de chegar, vai? Então, o conhecimento, quando se tem um conhecimento, você sabe, vai ficar mais tranquilo, porque você sabe que isso é necessário. Tá bem? Então, vamos aqui. Vamos relembrar ligeiramente Apocalipse 13, você somente depois faça a sua leitura. Agora eu quero que só nos ouça. Está em Apocalipse capítulo 13, você vai ver sobre duas bestas. E hoje nós vamos falar sobre a segunda besta de Apocalipse 13. Aquela besta que levantou da terra.
e tinha 2 chifres como de um cordeiro. Chifre representa o poder. E ali representa o poder civil e o poder religioso. A primeira besta, João diz que ele viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Chifre representa o poder, né? E sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Você sabe o que é esse nome de blasfêmia? O nome de blasfêmia é que eles fazem dos santos intercessores. Faz de Maria, faz de Pedro, faz isso, faz aquilo. É cheia de santos. Por isso a Bíblia diz que eles blasfemam daqueles que habitam nos céus. Entenderam agora? Então, isso é blasfêmia. E veja, e esta besta, ela é representada por um leopardo, que tem seus pés como de urso, sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder. Você sabe quem é esse dragão, o dragão vermelho? Gente, eu quero que vocês estudem a Bíblia. Quem é? É o capiroto, é o diabo. É Satanás. E o diabo, ele está na política. Ele domina o mundo. Todos os governos são dominados pelo diabo. Prova bíblica, Mateus 4, o diabo ofereceu para Jesus: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Que incompatibilidade, né? A criatura querendo ser adorado pelo Criador. Que inversão, né? Então, a política é administrada pelo diabo. Se fosse administrado por anjos de Deus, tudo seria bem. Às vezes você encontra um político e diz: não, eu tenho que ir, você vota em mim, eu tenho que estar lá no Congresso, eu vou defender isto, aquilo. Entende? E não adianta. Uma vez eu disse para alguém: não adianta, vocês não farão nada. Não farão nada. Por quê? Chega lá, tem que entrar no regime, quer dizer, no sistema. Senão não tem suas aprovação nenhuma. E aí por diante. As suas não falarão, não terão nada aprovado. Há um sistema. Então, quando vem um político, a pessoa faz tantas promessas, para mim as promessas não deixam de ser boas intenções. Mas quando chega lá, a coisa muda tudo. Muda tudo. E o que tem que mentir, tem que concordar com coisas erradas. E eu digo a vocês: nunca ponha o vosso coração em partido, seja vermelho, seja amarelo, seja azul, seja branco. Lembra, a política é do diabo. Mas como somos obrigados a votar, e vamos então, de entre os males, vamos escolher o menor. Vamos escolher o menor. Tá bem? Veja, conheça aquela pessoa que você vai apoiar. Não por pertencer a partido, por ser isto, por ser aquilo,
por ser direita ou por ser esquerda. Veja os princípios daquela pessoa. Quais são os princípios morais? Quais são os princípios familiares? Quais são os princípios, vamos dizer, espiritual, se ela tem algum princípio? Eu não vou votar em um ateu. Eu prefiro votar em um crente, mas com uma sabendo que não é porque é crente vai fazer a coisa certa. Eles têm que submeter a sistemas também. E às vezes tem até mais perigoso, porque conhece os caminhos da Bíblia, das coisas de Deus e termina impondo mais religião, mais determinação, mais critérios religiosos, né? Então vocês vejam. E adoraram o dragão, quer dizer, no final, o diabo está sendo adorado através da besta. Verso 4. Verso 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Já falamos. E a chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aí vai, né? E a Bíblia diz: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Quer dizer, o eleito não será enganado, não será cooptado por esta coisa. Entende? Por quê? Porque é um eleito. Tem representação. Então, nós vimos domingo passado sobre a primeira besta que veio das águas, né? Aonde é que estão os súditos do Papa de Roma? O Vaticano é um país, é o menor país do mundo, que está ali dentro de outro país, dentro de Roma. Roma tem o Vaticano, como também tem o representante da nação italiana. E a Bíblia diz que esta é a primeira besta que fez guerra aos santos e foi permitido vencer. Ainda em Apocalipse capítulo 13, agora eu vou ler, sobre a segunda besta. E vi subir da terra outra besta, quer dizer, outro poder. E tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro. E falava como o dragão. Tinha poder e com arrogância, né? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então, vocês vejam que essa segunda besta, você pergunta, quem é esta segunda besta? Segundo a mensagem, o profeta, e mesmo é aceito no mundo religioso, no mundo evangélico, que esta segunda besta, de capítulo 13, é América do Norte. Olha o poder que tem a América do Norte,
Quem poderá batalhar contra ele? Olha como o seu presidente mexeu com o mundo inteiro. E olha com arrogância e determina, não pede, determina. Apocalipse 13. A bandeira americana, a primeira bandeira, a bandeira tinha 13 listas. A primeira tinha 13 estrelas, hoje tem 50. Mas aquela besta que levantou da terra tinha 2 chifres, como de um cordeiro. Lembra que ela levantou da terra, não do mar. Isso quer dizer, é uma nação terrena, é a América do Norte. A América do Norte está no Apocalipse 13. Suas 13 listras, suas 13 estrelas. E ela começou com esses 2 chifres, representam o quê? O poder civil, é a democracia, o poder, a liberdade, é os direitos humanos. Vocês estão vendo aí como que o governo do nosso país está sofrendo um apuro danado, né? Por causa da ditadura do Supremo, entende? Que na verdade é uma cobertura para o governo atual. O governo atual precisa desse guarda-chuva. E a América se levantou para disciplinar até os magistrados e tudo mais através de suas leis. Não impõe sanções daqui e dali. Então, aqueles 2 chifres que parecem de cordeiro representam o governo civil e o outro o governo religioso. Religioso. A América é um país que nasceu com a Bíblia na mão. Quando os pais peregrinos desceram em Piemonte, aqueles 2 navios, a primeira coisa que eles fizeram, aqueles pais, se ajoelharam na praia e agradeceram a Deus pela viagem. Eles estavam fugindo da tirania da igreja anglicana, cujo papa dela é o rei da Inglaterra. Então, eles puseram a América como um lugar de liberdade. Por isso aparece como cordeiro, um inocente. Mas terminou o quê? Falando como dragão, impondo seu poder político, e vemos o poder religioso, porque eles farão com que todos adorem a primeira besta. Então, adiantando a vocês, eu quero dizer o seguinte: existem pessoas no mundo que foram levantados com um objetivo, com um propósito de Deus. Vamos dar um exemplo. Churchill falou sobre as 3 cortinas. Churchill foi o ministro inglês. Ele falou sobre a cortina de púrpura, que é representado por Roma, representado pelas democracias ocidentais. E o irmão Branham vem e diz que essa é a cortina que vai controlar o mundo. E essas democracias ocidentais, elas estão baseadas nas leis romanas, na democracia, entende? Roma era uma república no início. Eu não quero entrar nessas coisas, não, mas vamos aqui.
E lembra que aquela estátua era de ferro e seguiu sendo ferro, suas pernas até o seu dedo. E lá embaixo, naquela estátua, que representa o último governo, estava misturado nos dedos o quê? O barro, era ferro e barro. Estão juntos, mas não se misturam. E hoje o mundo está dividido em direita e esquerda. Na verdade, socialismo não passa de um comunismo mais brando, educado, mais diferenciado. Estão juntos, negociam, mas não se combinam. Infelizmente, o nosso país está em dois extremos. Direita, representado pelo senhor Bolsonaro, e a esquerda, representado por Lula e os seus partidos de esquerda. Entende? Pode ver que a coisa não fecha. Mas foi justamente, Maionese, nessa hora, dessa mistura de barro e ferro nos dedos, é que aquela pedra sem mão veio. E aonde ela bateu? Na cabeça da estátua? Não, nos pés, bem ali. Então nós estamos vivendo esse momento da vinda dessa pedra, que é Cristo, e ela se tornará uma montanha, o seu reino não terá fim. Aleluias. Tudo se fecha dentro das Escrituras, tudo dá bem certinho. E assim nós vemos, irmãos, eu quero ler sobre a segunda besta que subiu da terra. Lembrando, a primeira subiu da onde? Do mar, das águas. E o que representa águas? Povos, nações e línguas. E a segunda subiu da onde? Da terra. E vi, verso 11, e vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. E falava como o dragão. América. Mas eu tinha dito antes para vocês, pare um pouquinho, que Deus levanta certas nações ou pessoas com um propósito. Chúcio diz que há 3 cortinas no mundo. A cortina de púrpura, representado pela direita, as democracias. A cortina de ferro, que representado pelo comunismo, hoje socialismo, esquerda. E a cortina de bambu, representado pela China. Nós não vemos que a China, a cortina de bambu, vai ter vantagem nenhuma. Mas a cortina de ferro, Rússia, representada pela Rússia, ela tem de Deus um propósito, qual? Cumprir a 7ª visão. A destruição da América por bomba atômica. Você entendeu? Está compreendendo? E temos essa cortina de púrpura representada por Roma, que por sua vez representa as religiões ocidentais, porque Roma foi a primeira denominação do mundo. E todas as demais denominações que existem, elas seguem a cópia fiel do modelo romano. Roma tem seus padres,
tem seus bispos, é uma pirâmide de poder. Seus bispos, seus arcebispos, seus cardeais e, por fim, lá no topo da coroa, da pirâmide, está o Papa. Todas as denominações seguem o mesmo sistema. Todas. Por isso a Bíblia diz que todas são filhas de Roma. Roma foi a primeira denominação. Quando Lutero trouxe a sua mensagem, eles permaneceram no espírito daquela mensagem, mas não demorou muito. Seus filhos, com medo de perder aquela mensagem, se organizaram. Os luteranos, depois veio os metodistas e atualmente os pentecostais, e são milhares de denominações. E todas as denominação segue o estilo de uma pirâmide. Tem o seu chefe máximo, tem seu Edir Macedo da Universal, tem os, o outro ali, seja Assembleia de Deus, tem o representante regional, tem o representante estadual e tem a cúpula lá em cima e mundialmente tem a sua cúpula lá. E toda esta cúpula, essa chefia lá em cima, toda denominação, é como uma grande firma. Tem que ter seu gerente geral, seu dono. E ele vai trabalhar para dinamizar, engrandecer, fortalecer a sua denominação. E sabe que para fazer isso tem que trazer o povo para fortalecer. Então, o que é que está impedindo do povo se converter à nossa igreja? Porque prega contra a mulher cortar cabelo, porque vestir assim. Tire da frente. Tire isso, não pregue mais. E o que acontece? Vão de nado para o mundo. A tal ponto que o irmão Brano diz, se a igreja pentecostal durar 80 anos, coisa que se cumpriu, será pior do que a igreja católica. Hoje você não faz diferença pentecostal, metodista, batista, adventista. Você não faz diferença de nada. Agora você diz, a mensagem nunca... Gente, nós somos humanos tanto quanto eles. Eu sei que os meus filhos não guardarão a mensagem com carinho e apreço como eu. E os meus netos, e os teus netos? Porque nunca passa de 3 gerações. Nunca passa de 3 gerações. A 4ª, como Israel, já se volta para as idolatrias. Então não bata no peito, não. Mas que Deus nos ajude. O irmão Brando diz que a mensagem nunca se tornaria uma denominação. Lembre-se bem, a mensagem. Agora, aqueles que compõem a mensagem, diz que estão na mensagem, eu vejo um grande perigo. Os grupos que se formam, seja doutrinariamente, grupos fechados. Se você não estiver dentro desse grupo, não pertencer a este grupo, é como se está fora até de Cristo. Grupo fechado. Eu não gostaria de dizer o nome de alguns deles,
mas está cheio de grupelhos. Desde a América do Norte, Brasil, há muitos grupos. Mas isso não representa a mensagem. Desde quando o irmão Branham, que é o nosso profeta e pastor, ele pertenceu a um sistema. Ele ia entre todos, mas não que ele pertencia. Era convidado, porque tinha os dons de Deus, e todos queriam aproveitar para engrandecer trazer mais membros. Só para a Assembleia de Deus foi dito pelo presidente, ali na América do Norte, presidente da Assembleia, que tinha, através das campanhas do irmão Branham, tinha sido acrescentado à Assembleia de Deus 1 milhão de pessoas. Mas ele nunca pertenceu a nem unicista e nem trinitarianismo. E nem ele mesmo diz que não veio para formar um grupo ao redor dele ou de qualquer outro. E hoje nós vemos pessoas formando grupo ao redor do nome Branham. Isso porque alguém leva o nome de Branham. E agora, irmãos, você está olhando para o nome ou você está olhando para o que disse o profeta? Então, veja vocês, há um grupo que vive dizendo que é para apertar o play, é só ouvir o irmão Branham e nada mais. Tiraram o irmão Branham do púlpito. Aqui nunca saiu o irmão Branham desse púlpito. Tudo que eu creio, tudo que eu sei, tudo que eu ensino é baseado ali. Não, mas tem que pôr as fitas, a pregação, o inglês dele. Sabe por quê? Porque tem uma cabeça de camarão. Desculpa a expressão. O que é cabeça de camarão? O que tem nela? Merda. A voz de Deus é a fonética. Desde quando Deus tem fonética? Deus tem o sentido da sua palavra. Qual a voz de Paulo? O que Paulo pregou? O que Isaías pregou? O que Jesus pregou? Quer dizer que Deus hoje só fala inglês? Tem que escutar fonética. Isso é idolatria, isso é burrice. E burros que seguem isso, irmãos. Não venha dizer que tem revelação, que tem conhecimento e muito menos experiência com Deus. Outros dizem, não, tem que ficar com aquele grupo lá que foi por onde começou a mensagem no Brasil. Ora. O irmão Branham diz, eu não tenho interesse nenhum de levantar um grupo ao meu redor, ou criar um grupo. Ele diz, eu tenho interesse sim, que cada um chegue a ter o quê? Relacionamento com Deus. E o verdadeiro relacionamento vem com dessa verdade na sua vida, a sua experiência com Deus, o seu amor e o seu apego. E se você tem isso, você respeita os demais. Então, quem quiser fazer isso, dar cambota com aquilo, que dê para lá. Entende? O nosso ministério não depende de uma chefia romana. Não. Porque o sistema, se a chefia lá de Roma usasse a pura Bíblia, estaria bem. Se batizasse em nome de Jesus,
vamos dizer, que não vivesse ensinando Trindade, apoiando essa invenção, se não vivesse ensinando a adorar santos e cada dia cria mais santo, só que no Brasil não adianta ser católico, não. Me mostra quantos santos católicos foram canonizados. Quem? Foi quando canonizado uma freira aqui em Santa Catarina, de origem italiana. E o profeta diz, você terá sua casa, falando para os americanos, mas ela não é sua, ela pertence ao fiador. Talvez no Vaticano não tenha nenhum revólver, mas se tem dinheiro, se contrata. Se países. E quem é o país mais bem preparado em armamento no momento? Então, acha que eles vão cair do seu pedestal? O profeta diz que vão se vender. E não te importes, aliás, não seja tão simples. Hoje as coisas se baseiam em ações ou isso, investimentos, ações, mas qualquer hora, isso vai explodir, como aconteceu no ano 28, 29, né? Na Grande Depressão. Aconteceu agora em 2008. Mas houve os países dos BRIC que seguraram o comércio no mundo. Senão a coisa tinha sido pior do que 29. E tem que cair esse sistema de crédito, e vai cair. O presidente o Reagan foi o que mais impulsionou isto. Tem trazido muita riqueza, comércio. Mas lembre, disse o profeta, que vai voltar o lastro do ouro. E quando a inflação começa a corroer, a insegurança, para onde as pessoas se voltam? Para artigos de bens duráveis, para terras, casas e aí por diante. Mas muitos estão voltando para o ouro, porque o ouro você não vai pôr a fazenda no bolso, mas uma barra de ouro você pode esconder em qualquer lugar. O ouro não cresce tanto, mas é seguro. E as moedas têm que se basear no lastro do ouro, porque se um governo faz moedas e não tem lastro, aquilo vira inflação, é papel. Inflação é isto. E hoje se baseia no crédito, superávit ou isso, aquilo, comércio. Mas lembre-se, uma hora qualquer isso vai acontecer. Boom! E tem que ir para que volte ao lastro do ouro, a segurança. Porque o ouro é a segurança que as pessoas veem. As nações andaram vendendo o seu ouro para investir nas suas fábricas, no seu comércio. Mas, de momento, estão vendo, muitos estão retornando aos poucos, porque a casa do tesouro, ela tem que ter, se você tem R$50 no bolso, a casa do tesouro tem que ter esse valor lá em ouro, para garantir esse papel. Então, veja vocês, há tanta coisa, eu quero dizer a vocês, eu penso que Deus me deu um tanto de visão em todas essas coisas. Quando eu leio as mensagens, eu vejo a Bíblia, o profeta,
eu procuro ver um contexto. E aquilo que nós dizermos a vocês é a conclusão de um contexto que já foi olhado. Não digo que eu estou certo. E nem digo que isso é preciso todas as pessoas saberem. O que você saber é se a sua vida está escondida em Cristo. Esse é o ponto importante. E as Escrituras diz, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Deus irá permitir sinais para enganar as pessoas. Se você baseia só em sinais, é só em choros, é emoção, só em visão, só nisso, só naquilo, o diabo ele imita todos os dons. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta. Se Deus permitir, domingo que vem, se estivermos aqui, nós vamos falar dessa imagem. Porque a primeira besta, a segunda besta e a imagem da besta, isso importa-nos saber. Que recebera ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido, olha bem essa imagem, que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer que a imagem da besta, né? Uma imagem é uma coisa que parece. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. São três coisas: o sinal, ou o nome da besta, ou o número. Não é? Você já foi em alguma loja e eles pediram a você o teu CPF para pôr na nota? Você deseja o CPF? Não. Mas há lugares que não compram sem o CPF. Que tal? Que tal qualquer hora o governo baixar um decreto que para comprar tem que usar o CPF? Que para receber lá a aposentadoria, você está amarrado, ele sabe tudo. Tem que usar. Nós dependemos do nosso CPF. E qualquer coisa que você usa no cartão, o governo sabe. É o Pix, o governo sabe. Não tem como esconder. Eu não entendo porque não se pode esconder nada. Se você for fazer um depósito acima de 5 mil, eles querem saber de onde veio, como. E essa gente que rouba milhões ou bilhões? Eu não sei o que fazem. Eu não sei o que fazem. E aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número do homem. Essa primeira besta, né?
E o seu número é 666. Os famosos 666, né? Agora, irmãos, eu sei que o tempo vai caminhando rápido. E, para dizer a verdade, eu gosto dessas coisas. Mas eu ainda preciso ler o capítulo 17 de Apocalipse, que nos fala ainda da primeira besta. Você leia capítulo 12, aliás, 13, você vai ver as perseguições. E capítulo 16 nos diz assim, 17, aliás. Vamos falar um pouco sobre a besta, começar. É a primeira besta, ainda vamos conhecer melhor. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Então, essa besta aqui, ela é uma mulher, é uma prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Você pergunta, como pode o rei da terra se prostituir com uma religião, com uma igreja? Irmãos, a Igreja Católica, depois do ano 600, depois de Cristo, aliás, desde Constantino, ela foi se fortalecendo, usando o poder político que lhe apoiava e subjugando os bispos, as pessoas, as igrejas no mundo. Foi submetendo ao seu comando, matando, queimando. E o poder que ela tem veio disso, uma ditadura religiosa, apoiada pelo braço secular, pelo braço político. Santo Agostinho, que viveu no ano 400 e pouco, disse que era do agrado de Deus que quem não concordasse com ela fosse morto. Então, do ano 400 e pouco até o ano 1700 e pouco, há um livro, o irmão Brana cita ele, um livro católico, que eles dizem que mataram 68 milhões. Pensa bem nisso. De hereges. De hereges. Hereges? A Bíblia não diz que é hereges, a Bíblia diz que eram santos. Agora, eles mataram feiticeiros, mataram todos que não concordavam com eles. Ninguém pensa que o poder da Igreja Romana surgiu espontaneamente. Não. Foi sendo colocado pouco a pouco. A Igreja Romana, capital de Roma. E o único que ela não conseguiu impor foi sobre a Igreja Ortodoxa, a capital em Constantinopla, que representava o Império Romano Oriental. Mas hoje, ortodoxos e romanos estão no ecumenismo, estão se unindo. É isso aí. Então, mas você, antigamente, antes de Lutero, ou mesmo depois, se dissesse alguma coisa que negasse que a Igreja de Roma salva, seria condenado. Nos dias de Lutero, houve 2 jovens que foram presos por pregar a justificação em Cristo.
a pessoa é salva por Cristo. E eles foram julgados. E a pergunta foi: você nega que a igreja santa, a igreja católica, ela salva? Eles dizem: quem salva é só Cristo. E ambos jovens foram para a fogueira. E quando Lutero soube disso, ele só disse: Deus começou a colher os seus frutos. As fogueiras eram levantadas por toda parte. Contra os cristãos, contra os judeus, quem discordasse. Por isso, olha aqui, você não fazia diferença entre o Estado e a religião. A política estava ligada. E isto, queridos, é o que a Igreja Romana até hoje sonha de ter este poder de volta. O maior golpe que ela sofreu foi com Martim Lutero, quando traduziu a Bíblia e pôs na mão do povo. E ela sabe que não consegue de volta este poder sem o apoio do mundo evangélico. Ela precisa deste apoio. Lembra vocês, os velhos, já ouviram falar que antigamente queimava Bíblias, apedrejava as igrejas que não eram católicas? Vocês ouviram falar? Os mais velhos sabem disso. Havia perseguições. Mas em 1969, com o Papa João XXIII, uma coisa assim, ele entendeu. E então mudou a sua política. Abriu um concílio chamado Vaticano II, que era para reconciliar o mundo cristão. Convidou evangélicos, convidou gente de todo lado e começaram essas sessões. Terminou há pouco, não faz muito que terminou o Vaticano II. E o assunto é: vamos fazer ponte. Vamos nos unir. Mas como eles são os majoritários, os outros serão nada mais do que peão de xadrez. É isso. Vocês viram esse último Papa que foi consagrado, o Leão XIV? Qual foi a política? O que é que ele declarou? A sua visão é o ecumenismo, fazer pontes, unir as igrejas. E para surpresa de nossa, tem muita... Olha, irmãos, estão unidos. Unidos. Alguém diz: eu nunca vou me unir. Não é você, é o teu chefe, porque você pertence a um sistema. É ele que assina, é ele que decide. E as denominações estão realmente unidas. Existem poucos que não estão nessas coisas. E um dia eles serão pressionados, serão perseguidos. Bem, eu vou parar por aqui, mas para mim seguir a leitura, tem que terminar. Então ficamos aqui: os reis da terra se prostituíram com ela, embebedaram com o vinho da sua prostituição, com as suas doutrinas, né? E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada. Mulher representa o quê? Igreja. Sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Santa Maria, São João, São Pedro, eu só não vi ainda São Febrônio.
Esse não vi lá ainda. Acho que não tem. É cheia de nomes de blasfêmia. E tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ela está vestida de vermelho e azul, né? E a mulher estava vestida de púrpura, de azul, e de escarlata, vermelha, né? Adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. É rica. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Suas doutrinas, né? E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Que coisa, né? Assim como Jerusalém representa os santos, Roma representa a Babilônia, que é de onde surgiu toda idolatria. E vi que a mulher estava embriagada no sangue dos santos e no sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Por que João se maravilhou? Ele viu aquela mulher embriagada com o sangue dos santos, matou, fez o que quis, queimou os santos, e João admirou porque estava ela com cruzes, falando de Jesus, entende, se mostrando bem cristã. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás. Da mulher e da besta, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. O que é? Era e já não é. Era e já não é. Era e já não é. É a sucessão papal. Morre um, vem outro. Morre aquele, vem outro. Isso é a sucessão papal, olha aqui. E aqui há sentido e que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Só existe 2 cidades no mundo que está assentada sobre 7 morros, 7 montes. É Roma. Os 7 montes é onde ela está. Eu creio que uma cidade americana, Salta, sei lá. Mas ela não tem expressão mundial de nada. Então, de quem está nos falando aonde está essa mulher, essa igreja? Aonde é uma cidade de 7 montes, 7 cabeças. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, veja vocês. Quando João viu essas figuras de Apocalipse na ilha de Patmos, nós tínhamos quem ali? Os governantes de Roma, os políticos. E a Bíblia diz: 5 já caíram. Começou com Júlio César, Augusto, e aí veio. E a besta que era e já não é, e ela também
é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. Quando se fala em 8, é uma sucessão. Você conta os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O quê? Vem? Domingo, quer dizer, o primeiro dia da semana. Você volta ao oitavo e a coisa gira. O oitavo representa a eternidade também. Então aqui se fala o quê? Que pertence, e ela também o oitavo, e é do 7. Quer dizer, o espírito é o mesmo. Morre um, vem outro, morre um, vem outro. Entende? E aí vai. Vocês entenderam? E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Esteja com Cristo, irmão. Chamados eleitos e fiéis. Então nós vemos, irmãos, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Quando que isso vai acontecer? Eu gostaria que vocês leiam os selos, principalmente o 4º selo. Você vai encontrar, leia os selos, essas coisas você vai encontrar ali. Depois que o pacto entre Roma e os judeus for quebrado. Você pode dizer, mas a Roma vai fazer um pacto com os judeus? Não faz muitos anos, há uns 20 e poucos anos, foi trocado as embaixadas entre Roma e Israel. E, como diz o irmão Brana, Roma tem o ouro e os judeus têm os negócios, os bônus. Todos esses cartões de crédito aí, na verdade, pertencem às grandes corporações financeiras. E elas estão na mão dos judeus. E quando formar esse pacto, eles quebrarão, Roma vai aprender e quebrarão este pacto. Aí a coisa vai ficar feia. Quebrarão este pacto. Vocês já ouviram? Eu sei que muitos não entendem, nem também se interessa, tá bom. Mas na quebra, em 2008, houve uma proposta de Roma, através de um grande cardeal chamado Peter Ronald, negro, ele mais outros, propondo ao mundo, olha bem, criar um banco central de todos os bancos centrais. Um banco central que seria justo para que
não quebre essa nação, nem aquela ou essa, aquela. E aquele Papa alemão, o alemãozinho, eu não sei o nome dele, ele, quando houve essa queda, ele criticou dizendo, também vão confiar em papéis, que é as ações, né? E de vez em quando eles estão soltando esse documento e propondo isto. E quem olha, por favor, é lindo. E um novo regime financeiro no mundo, ele tem que estar na mão de uma pessoa confiável, de um sistema confiável. Ninguém confia no sistema chinês ou russo e pouco no americano. Quem é que sobra? Hã? Então, irmãos, mas quando eles tiverem a coisa na mão, eles vão quebrar. Eu vou dizer da minha parte, uma dedução minha. Quando eles fizerem esse pacto com Israel, coisa que estão em negócios, cada dia mais e mais, aí é quando surgirá esses dois profetas, e sou eu, para condenar esse pacto. Mas quando isso acontecer, a noiva já foi. A noiva já foi. Deixa-me terminar aqui. E os 10 chifres que viste na besta, são 10 nações, né? Vocês viram que a União Europeia, os países que pertenciam à antiga Roma, se uniram, formaram a União Europeia. Conta quantos países, mas veja quantos se compunha antigamente. O irmão Brana disse que não é preciso ter medo do comunismo. A Rússia. E eu digo, não tem que ter medo da cortina de bambu China. Ele diz que Roma, o mundo ocidental, a cortina de púrpura, é que vai conquistar. É que vai ter o poder. A cortina representada pelas democracias, pela direita, e eles imporão as coisas. Você não está vendo o Trump impondo como bem quer? E veja se todo mundo não bate, não abaixa. Eles não pedem, eles mandam. É que falarão como o dragão. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento e tenham a mesma ideia e que deem à besta o seu reino, quer dizer, o seu governo, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que cidade é esta, irmão Enio? Roma. Então, nós vemos aí. E o seu número é qual? 666. Eu vou pedir, já vamos terminar, mas põe ali a coroa do Papa. Houve muitos tipos papas que usou muitas coroas. Eu não consigo ver bem, mas eu sei. 3 coroas
uma em cima da outra, e a cruz lá em cima. Essa é a tiara papal, que eles usam para tomar posse. O último papa que tomou posse e usou ela foi o Paulo VI. Eu vi também a foto do alemão com ela. Ela tem 3 etapas, representando embaixo, a primeira, poder sobre o inferno. A do meio, poder sobre o purgatório. E a última etapa, antes da cruz, é o poder sobre os céus. Se você tem alguém que morreu e só paga a missa ali, que ele tira do purgatório e manda para o céu. Mas tem que pagar. Nada é de graça, não. Tá bom? Então, não há nenhuma evidência de que há escrito nessa coroa Vicarivis Filii Dei. Eu pensava que havia, nós pensávamos, muitos falavam. O irmão Brana disse, eu estive perto dessa coroa. Aquela, você paga, entra lá, você vê ela numa vitrine. Entende? Eu estive perto desta coroa. Mas não existe, irmãos, não existe uma escrita real nela. Não existe montagens. Mas a Bíblia diz, quem tem sabedoria conta o número da besta, que é 666. 666 vem das palavras Vicarivis Filii Dei. Você transforma em algarismo romano. E o Papa, ele usa isso desde antigamente, em seus documentos, em sua, como Vicarivis Filii Dei. É uma coisa que Roma usa. E quando você olha isso dentro da Bíblia, você vai ver em Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia dizendo assim, vamos ver se eu acho aqui que... Capítulo 2 de Tessalonicenses. Nos diz o seguinte. Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, verso 3. Porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você vai encontrar isso aqui bem exposto nos 4 primeiros selos. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E Paulo diz, não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Então, vicarives. A palavra vicarives significa o quê? O vigário de Cristo. Quer dizer, e a palavra vigário quer dizer o quê? Em lugar de outro. Então, a Bíblia diz, quem tem sabedoria, veja o número. Vem disso que o Papa usa, Vicarivis Filii Dei. Quer dizer, vigário em lugar de quem? Vamos traduzir. Vicarivis, vigário. Filii, filho. Dei, Deus. Vigário, filho de Deus.
Traduzindo, é assim: em lugar do Filho de Deus. Por isso diz a Bíblia, se assentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus. É o representante de Deus na terra. Não é? Então aí está o teu 666. No que se usa em seus documentos, é conhecido como vigário de Cristo. Não é assim que vocês têm ouvido que o Papa é o vigário de Cristo na terra? É ou não? Irmãos, a Bíblia é Bíblia. Passa os céus e a terra, mas ela não erra o alvo. Vamos ficar de pé? Se Deus permitir, na próxima escola dominical, eu não sei se será domingo que vem, nós iremos entrar nesse assunto, não da besta, primeira ou segunda, mas vamos entrar a imagem da besta, é o que está acontecendo. É isso aí. Senhor, primeiramente eu quero lhe agradecer pelo Senhor ter nos enviado um profeta com quem o Senhor relacionava e lhe mostrava essas coisas bíblicas, esses mistérios. Ele não era um teólogo, não era um estudante de teologia, um professor, mas era um homem simples, rude, que não tinha formação, e nem formação secundária tinha, mas como o Senhor pôde mostrar, e nós vemos isso dentro da Tua palavra, como combina, Pai. É uma engrenagem que um dente vai dentro do outro e tudo gira de uma maneira tão harmônica. Eu lhe agradeço pelo Senhor ter cumprido a tua promessa. Eis que vos envio o profeta Elias. E ele viria para fazer justamente isto, para abrir os mistérios de Deus, para nos ensinar. E eu peço que o Senhor nos dê compreensão destes ensinos, porque a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E tu te expressaste através do teu servo, irmão Brana, e nós temos as mensagens e pedimos, dá-nos uma compreensão exata. Por favor, Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor nos revelou. Nós não queremos ir atrás do que disse o teólogo, o professor tal, a denominação tal, ou isso ou aquilo. Não, Pai. Nos diz a tua palavra que o povo sem profeta se corrompe. E aí está o mundo teológico tão misturado, ó Senhor, e a gente vê essas aplicações, a coisa que nos assusta, vamos dizer, nos impressiona, melhor falando, Pai. Ali pela internet, tantos teólogos falam abobrinha, Pai, mas queremos te agradecer por um mensageiro, pelo teu profeta, de Apocalipse 10:7. Muito obrigado. Se alguém não crê, Pai, problema dele, mas eu quero agradecer pela fé que tu me tens dado e dado aqui aos meus irmãos. E assim nós tomamos esta palavra e sabemos que ela é a verdade de Deus e quem tem ouvidos, ouça esta verdade. Agora leva o teu povo em paz e lhes dê a tua graça e um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu só quero retornar a dizer que esses mistérios, essas coisas todas, é bom você conhecer, mas a tua salvação não depende disso, não. Está entendendo?
A salvação está no sangue. Está no sangue de Cristo. É ser comprado por este sangue, é crer no Calvário. Então, se você não entende ou isso, aquilo, mas que você ouça, leia a Bíblia, leia as mensagens, vocês vão chegar aonde eu tenho chegado a essa compreensão. Amém?